seus pacientes, tá? Quais são os principais representantes desse processo? Os déficits e as perdas por terceiro espaço, tá? Agora, a gente precisa repor déficit? É uma pergunta muito importante que a gente tem que fazer sempre. A recomendação atual, a gente tem o protocolo ERAS, que ele vem cada vez mais tentando abreviar o jejum dos pacientes, pelas mais diversas possibilidades. O que acontece? Um jejum prolongado, eu vou ter uma alteração endócrino-metabólica, eu vou ter desvio da curva de dissociação de hemoglobina, pode chegar a ter, na verdade. Eu posso ter desvio do perfil imunológico do meu paciente. A gente tem uma série de coisas que vão prejudicar o nosso paciente. Então, hoje, a gente tem aqui jejum de líquidos claros até 2 horas. Então, para tentar manter a hidratação desse meu paciente pela via oral, pela via natural, pelo próprio processo de regulação do paciente. Ninguém melhor do que o próprio paciente vai definir se ele precisa ou não de fluidos, tá? Então, teve um estudo, que é da Scandinavian, que foi de 2008, ele pegou basicamente, é um estudo pequeno, tá? Não é uma relevância, mas ele serve para ilustrar o que eu estou querendo falar aqui. Ele pegou pacientes, deixou em 10 horas de jejum e comparou o volume sanguíneo e o volume plasmático, o que seria o normal para ele e o que seria após esse período de jejum. E percebam só que a gente não teve uma diferença estatística para esse período. Após o período de jejum, de 10 horas, com todas as perdas insensíveis, o volume plasmático, o volume circulante, permaneceu o mesmo. Por quê? Lembra do glicocálix? Que ele pode guardar até 1000 ml de volume? É justamente o papel do glicocálix, fazendo a manutenção da homeostase do paciente, mesmo em períodos prolongados de jejum. Aí, a gente pega aqui que as perdas insensíveis, elas são muito menores do que se acreditava, tá? Isso aqui é para uma cirurgia, que eu estou falando uma cirurgia habitual, uma cirurgia simples, não estou falando de uma cirurgia em um recém-nascido, um prematuro, uma grande cirurgia abdominal, com perdas insensíveis que podem chegar até 20 ml por quilo por hora. Estou falando de cirurgias habituais, cirurgias de vesículas, esterectomias, cirurgias habituais, comuns, em pacientes sem grandes comorbidades, tá? A gente tem uma perda muito menor. Tá? E teve esse estudo da Critical Care da década de 90, muito antigo já, que mostrou que os pacientes, no intraoperatório, quando eles ganhavam peso no intraoperatório, a única coisa que vai fazer o paciente ganhar peso no intraoperatório é a administração de fluidos, tá? É que quanto mais peso ele ganha, maior a mortalidade desses pacientes. Então, parece que repor tanto volume não era interessante para aqueles pacientes, tá? E eu preciso repor o terceiro espaço? O terceiro espaço ele tem uma existência questionada. O que seria o terceiro espaço? O que era teorizado? Seria basicamente aquele sequestro de fluidos para um espaço extracelular não funcional. Extremamente teórico, algo da década de 60, ao início da década de 60, que se supôs essa existência desse espaço extracelular não funcional, que sequestrava fluido intravascular. Então, qual era a ideia naquele período? Se eu tenho algo sequestrando o fluido, eu vou repor o fluido por intravascular para tentar manter a nossa homeostase, tá? Então, quando eu tenho um evento de trauma, uma hemorragia intensa, manuseio tecidual, da própria cirurgia, eu vou ter um sequestro do espaço extracelular não funcional. Isso vai levar, basicamente, por tecidos lesados, vai para a luz, para o próprio tecido, então, um edema tecidual, para a luz intestinal, para espaços potenciais, pleura, peritônio, todas as cavidades como um todo podem sequestrar esse volume, levando a uma hipoperfusão tecidual e insuficiência renal aguda. Mas hoje a gente já sabe que isso é algo extremamente se pondo, na verdade, como uma suposição que não é adequada. Ela não tem uma relevância prática adequada. Por quê? O edema, eu não tenho que repor edema. Esse fluido ele permanece no organismo. Então, quando aquela lesão, aquele mecanismo inflamatório cessar, aquele fluido vai retornar. Então, não necessariamente tem que sair repondo todas essas perdas e que isso pode levar a uma sobrecarga de fluidos ao nosso paciente. Tá? Então, lembra que nossos principais componentes da reposição volêmica antigamente, quando usava aquela forma de Holiday-Seeger, a gente tinha as perdas compensatórias, os déficits pelo jejum e as perdas ao terceiro espaço. Se a gente pegar e começar a tirar isso, a gente vai sair desses 4.000 de volume para 1.400. Ou seja, eu vou sair de 8 frascos de soro para 3 frascos. Então, agora a gente começa a reduzir consideravelmente o aporte de fluidos ao nosso paciente. Tá? Então, perceba que aquele extra todo ali, ele não tem necessidade. São fluidos que só trazem malefícios e não benefícios.
Então, como é que a gente vai fazer para repor as perdas no intraoperatório? Eu vou ficar fazendo conta? Não, porque as contas elas não levam em consideração a individualidade de cada paciente. Lembra que a composição corporal de água, a constituição corporal de água total, ela é diferente de paciente para paciente. As condições clínicas do meu paciente vão exigir também uma visão um pouco mais individualizada. Então, não existe uma fórmula única para a gente poder definir quanto de fluido eu tenho que fazer. A gente vai ter que partir para uma terapia guiada por metas, tá? A gente vai ter que partir para uma terapia guiada por outros parâmetros, tá? Então, como saber quanto eu tenho que oferecer? Eu vou ter que fazer uma monitorização hemodinâmica do nosso volume sistólico, tá? Como assim? Lembra da fisiologia cardiovascular, daquela fórmula de Frank-Starling? Que a gente vai ter um mecanismo que quanto mais sangue, mais volume chega ao ventrículo, mais ele vai distender e mais ele vai ejetar, tá? Então, a gente tem um ponto-alvo, um ponto de equilíbrio, em que eu não vou ter nem superenchimento, nem subenchimento. Subenchimento levando a um débito cardíaco baixo, porque o volume sistólico cai, e um superenchimento que levaria a um estresse do miocárdio e aumento de trabalho, sem um aumento importante do nosso volume sistólico relacionado a esse volume extra. Então, nosso ideal é manter nosso volume de ejeção em torno de 0,7 a 1 ml por quilo. Tá? Esse seria o nosso volume sistólico ideal. Agora, como é que a gente calcula? Como é que a gente vai saber que o paciente está nessa faixa, que ele está nesse alvo? A gente tem uma série de possibilidades, vários monitores para poder fazer isso. Não vou discutir isso aqui, porque isso aí seria um tema para uma aula só para isso. Tá? É um tema extremamente interessante, muito rico, que a gente poderia fazer em um outro momento. Tá? Senão eu passaria aqui a noite inteira falando com vocês. Mas, o que tem que trazer de importante? É pensar, especialmente por essa meta-análise, tá? Esse estudo aqui, ele traz o Optimize, tá? É um estudo nem tão novo assim. Já até um novo está sendo feito agora, o Optimize 2, que está sendo até multicêntrico, e multicêntrico já era, mas em outros países, inclusive o Brasil está participando, que ele pegou e começou a avaliar que se eu ter o cuidado usual, a administração de fluidos usual, ou eu começar a ter uma terapia com um algoritmo bem estabelecido, com metas bem estabelecidas, como é que ficaria a mortalidade do nosso paciente? A gente percebeu que a gente teve uma redução importante do nosso risco relativo de mortalidade quando a gente começou a fazer de maneira guiada por metas mesmo a nossa hidratação venosa, através daqueles monitores que a gente pode discutir em outro momento. Então, a gente reduziu mortalidade. Então, a gente tem que fazer a nossa terapia guiando por metas para manter nosso paciente naquela curva da euvolemia, tá? Nem hiperidratar, nem subidratar. Outro estudo importante da Critical Care, um clássico aqui também, da terapia guiada por metas, que ele pegou, aqui é uma meta-análise, em que pegou vários estudos que faziam terapia guiada por meta, das mais diversas metas, variação de pressão de pulso, débito cardíaco por ecocardiografia, enfim, os mais diversos, e começou a observar que, quando você pegava e guiava por meta qualquer, a gente tinha um índice reduzido de complicações abdominais no nosso paciente no pós-operatório, complicações cardiovasculares, complicações também infecciosas e morbidade total reduzida. Então, independe de qual meta você vai estabelecer, utilize uma a que você tiver acesso para tentar guiar a nossa terapia de fluidos, para nem hiperidratar, nem subidratar nosso paciente. Tá? Aí, nesse estudo, ele faz uma coisa aqui, ele traz que o que seria o melhor? O melhor seria uma meta que ela fosse extremamente acurada e com baixa invasividade, tá? E o pior seria altamente invasivo com baixa acurácia. Na prática, o que a gente tem o mais acurado é o cateter de artéria pulmonar. De longe, é o nosso padrão ouro para definir a nossa terapia de hidratação. É o cateter de artéria pulmonar, com a questão de termodiluição, pressão de artéria pulmonar, enfim. Outros métodos para monitorização de débito cardíaco, eles são menos acurados, mas são bem menos invasivos. Existem, inclusive, alguns monitores que sequer uma linha arterial tem que ser introduzida. Nem uma PAM se faz necessário mais, para poder avaliar a responsividade a fluidos ou não. Tá? Então, o que a gente tem hoje, basicamente, é ir para um desses caminhos. Ou vou para invasão extrema, ou tento ser minimamente invasivo, com certa acurácia, entendendo as limitações de cada modelo. Tá?
tá? Então, como que eu vou utilizar a minha terapia guiada por método? Eu vou sair passando catéter de artéria pulmonar em todos os meus pacientes? Se o paciente vai para uma cirurgia de vesícula, colestectomia, vídeo laparoscópico, paciente de 25 anos, sem comorbidades. É um paciente que vai necessitar de uma invasão dessa, de uma terapia tão rigorosa? Não, não vai ter uma alteração importante. Então, a gente pode utilizar métodos menos invasivos, menos acurados por consequência, mas conseguem dar um guia para a gente poder fazer a hidratação desse paciente. Então, os pacientes estratificados com risco baixo, médio ou alto vão ter uma monitorização diferente. Então, o paciente de baixo risco, a oximetria de pulso, a capnometria, ela é interessante tanto no paciente de baixo ao alto risco. A variação da pleximografia não é tão interessante no paciente de alto risco, pelas variabilidades do método. Catéter arterial, variação de pressão de pulso, ele é interessante no paciente de médio a alto risco, então já é mais invasivo. Eu estou cateterizando a artéria do paciente. Doppler transesofágico, ele já fica interessante nos pacientes de médio até para alto risco. Análise do contorno do débito cardíaco é uma outra alternativa. Análise da débito cardíaco por diluição do nosso catéter de artéria pulmonar, saturação venosa central, pressão de artéria pulmonar pelos catéteres de artéria pulmonar. Então, isso aqui, ó, da análise de débito até pressão de artéria pulmonar, é o nosso catéter de artéria pulmonar, o Swan-Ganz, né? Hoje, muito pouco utilizado justamente pela invasividade e pelos riscos envolvidos no seu uso, tá? Mas o que a gente tem que pensar é estratificar nosso paciente de baixo, médio ou alto risco, e através disso a gente definir qual vai ser a nossa monitorização, tá? Existe um consenso brasileiro para terapia hemodinâmica, então ele fez isso adequado à nossa realidade. Eu recomendo que todos leiam, tá? É um texto extremamente tranquilo a leitura, feito por pessoas do país mesmo, que entendem do tema, que conseguiram trazer para a nossa realidade, sair um pouquinho daqueles estudos americanos baseados na realidade deles, tá? Então, ele estratifica tanto o risco interpessoal quanto o risco cirúrgico para definir qual tipo de melhor monitorização, até se o paciente vai precisar de UTI no pós-operatório, se não vai. Então, é um texto muito interessante, importante a leitura para todo mundo que gosta da parte da anestesia mesmo e do cuidado do paciente no perioperatório. Ele é fundamental a leitura, tá? Então, a gente vai seguindo. Então, a gente tem que fazer agora 3 perguntas. Isso aqui é um outro ponto que eu quero que vocês sempre façam, né? Os fluidos endovenosos, qual, quando e quanto. Agora, a gente vai começar a pensar em qual fluido eu vou fazer para o meu paciente, tá? Características de um fluido ideal. Ele tem que fazer uma expansão plasmática prolongada, melhora da microcirculação, sem efeitos imunossupressores, sem efeitos tóxicos, e que seja barato, né? Existe algo próximo disso? Não, nem perto. Então, vamos começar a falar dos nossos cristalóides. Tá? Os cristalóides, quais são as características principais deles? São fluidos acelulares, são seguros, baratos, não tóxicos e, muitas vezes, não reagentes. Então, isso traz uma segurança para o uso dele, e tanto que é o principal fluido endovenoso utilizado na prática clínica atual. Tá? Então, disponibilidade atual, a gente vai ter algumas soluções: soro glicosado a 5%, 10%, soro glicofisiológico, solução salina 0,9%, 3%, 7%, Ringer síntese com lactato, plasma light, plasma fundinho. Outra coisa importante, isso aqui, eu quero que, a partir de hoje, ninguém mais chame solução salina 0,9 de soro fisiológico. E eu vou explicar por quê, que ele não é fisiológico, tá? Isso aqui é uma coisa muito importante, se pelo menos um de vocês nunca mais chamar soro fisiológico, isso aqui eu já estou feliz, tá? Quais são as complicações dos nossos cristalóides? Expansão volêmica inadequada, porque a gente tem uma regrinha mais ou menos que 1/3 do que a gente infunde fica no intravascular, 2/3 tende a ser distribuído por o extracelular, tá? Leva a edema intersticial e uma coagulopatia por hipotermia e até dilucional. Então, a hipotermia, ela pode ser, a gente consegue lidar com isso com o aquecimento das soluções endovenosas. Se a gente utiliza soluções aquecidas, beleza, eu não vou ter coagulopatia por hipotermia, mas ainda assim eu posso ter dilucional, tá? Especialmente nos pacientes de sangramento massivo. Mas, na prática, a gente vai ver que em muitos lugares, vários hospitais não têm as soluções aquecidas de rotina. Então, o soro, a solução que você for utilizar, ela vai estar na temperatura da sala. Muitas vezes 16, 18, 20 graus. Tá? E eu levo a hipotermia do meu paciente mesmo. Vamos entender um pouquinho sobre como é que funciona o balanço de eletrólitos, tá? Das soluções
para o plasma. Então, a gente já viu antes, o plasma tem uma concentração de sódio mais ou menos de 142, potássio 4,5, cálcio 2,5, magnésio 1,2, cloro 103, bicarbonato 24. Uma osmolaridade total, se for somar, vai ficar ali em torno de 280 a 300. Então, a nossa solução endovenosa, ela deveria respeitar isso aqui. Deveria ter tudo isso aqui para a gente tentar fazer uma expansão plasmática de fato. Na prática, a gente tem? Não. O que a gente tem? A nossa solução salina, famigerado fisiológico, e eu vou mostrar por que ele não é fisiológico. Primeiro, ele só tem sódio e cloro. Segundo, olha a concentração de sódio que a gente tem. 154 contra 142 do plasma. Então, é uma solução hipernatrêmica. Pior ainda, veja o cloro plasmático e o cloro da solução salina, 154. Então, é uma solução hipernatrêmica, hiperclorêmica e hiperosmolar. Tá? Então, ela não respeita em absolutamente nada o plasma. Vocês lembram que o pH do plasma fica ali de 7,35 a 7,45, né? Nosso habitual ali. E vai ter ali nosso pH médio de 7,4. Sabe qual é o pH da solução salina? Em torno de 6. Então, ele também é ácido, tá? Então, ele não respeita absolutamente nada do plasma. Então, o que eu estava falando para vocês, a concentração de cloro, ela é absurdamente alta e muito desbalanceada comparada ao plasma. O que a gente tem agora? Ringer simples. Então, ele vai ter um sódio menor do que o da solução salina, mas ainda assim um pouco mais alta que a do plasma. A gente vai ter potássio, vai ter cálcio até um pouco mais do que deveria, mas a gente tem potássio na faixa da normalidade, cloro ainda muito elevado, e uma osmolaridade ainda elevada. O Ringer simples não é uma solução muito interessante nem disponível na prática clínica. O que a gente tem é o Ringer lactato, esse muito mais equilibrado, agora com um sódio de 130, abaixo do normal, então ele é hiponatrêmico, um potássio e um cálcio mais próximo da normalidade, o cloro praticamente normal, tá? E a gente vai ter lactato, que não é muito interessante, mas ele está aqui como um mecanismo para tentar manter o nosso balanço de cargas, tá? E a nossa osmolaridade em torno de 274. Então, ela é levemente hiposmolar. Tá? E as soluções mais novas, Plasma Light, Plasma Fundim, tá? Uma da Baxter e a outra da Bebrown, que não tem conflito de interesse, tá? Até porque sou residente, eles não vão pagar nada para falar disso, mas, de toda maneira, tem que frisar isso. Eu botei o nome comercial porque só tem essas duas formulações mesmo, tá? A gente não tem formulações sem marca, tá? Genéricas. É só Plasma Light e Plasma Fundim. A gente vai ter uma solução muito mais balanceada. Ela não tem cálcio na sua composição. Por que ela não tem cálcio na composição? Porque o cálcio, ele interage muito quando a gente vai fazer transfusão sanguínea. O sangue, o concentrado de hemácias, ele tem um dos conservantes, é o citrato de cálcio. Ele quela cálcio, citrato. Ele vai quelar o cálcio e aí ele interage e forma cristais. Então a gente não pode, quando a gente vai utilizando o Ringer, administrar o Ringer na mesma via do sangue. Porque a gente vai estar infundindo cristais, vai estar reagindo e eu vou diminuir a eficácia e aumenta até a chance de lesões do meu paciente. Então, o Plasma Light, ele não tem o cálcio para poder ser administrado na mesma via. Não estou dizendo para diluir, pelo amor de Deus, mas administrado na mesma via. O cloro próximo à normalidade, a gente vai ter o acetato e o gluconato como os buffers para poder tentar manter a nossa osmolaridade na faixa da normalidade do plasma. Tá? Então, é uma solução muito mais balanceada. Tá? O problema é que a gente tem algo grave aqui, é a questão de custo. Tá? Então, a gente vai ter aqui a solução solução salina em torno de R$7 o frasco, o Ringer com lactato em torno de R$7,50 e R$150 o Plasma Light e Plasma Fundim. Agora, o que justifica uma solução que ela é composta basicamente por água e eletrólitos ser tão mais cara, 20 vezes mais cara? Basicamente, a história que eu ouvi falando é que quando ele foi importado para o Brasil, ele foi registrado como medicação e não como uma solução endovenosa. E aí entrou as taxas, impostos, etc., e aí ele ficou mais caro. Essa é a história que a indústria farmacêutica contou. Não sei se é verdade, mas é uma possibilidade. Tá? Então, é muito mais caro. No exterior, ele chega a ser mais barato do que a solução salina. Tá? Então, não justifica mais o uso.
Então, volume de distribuição dos fluidos. Aquela história que eu falei, do que fica 1/3 no intravascular, 2/3 no interstício e o extracelular. Glicose 5%, ela não tem força osmótica para poder ser mantida no intravascular. Então, ela vai se distribuir de maneira igual no interstício e no intracelular, levando até edema celular. Então, não quero ver nunca nenhum de vocês usando solução glicosada para expansão volêmica, tá? Ela não é para isso, ela não foi feita para isso. Outro objetivo uso, mais à frente eu vou explicar. Então, nunca vai fazer expansão volêmica com solução glicosada, tá? O ringue com lactato é uma solução que ela vai se distribuir no intra e no interstício, e até um pouquinho para o intracelular por conta da osmolaridade mais baixa, tá? A solução salina e plasma light vão se distribuir de maneira, basicamente, não vão para o intracelular, eles vão ficar realmente no extracelular, distribuídos entre o intra e o interstício. E os amidos, os nossos colóides, vão ficar basicamente no intravascular mesmo. Então, solução glicosada é uma solução altamente hipotônica. A água ela se distribui na água corporal total, então ela vai se distribuir de maneira indiscriminada por todos os tecidos. É um soro que tem uma carga calórica alta, tá? Então ela engorda e pode causar hiperglicemia no nosso paciente. Então ela não é utilizada como solução de expansão volêmica, tá? Ela pode ser utilizada, ela é muito utilizada como veículo de algumas medicações. Então, não raramente vocês vão ver na UTI as soluções de noradrenalina, dobutamina sendo diluídas em soro glicosado, justamente para não mexer na questão da estabilidade das medicações. São medicações instáveis e que a presença de sódio, de cálcio ou outras substâncias pode levar à degradação da medicação. Então, se faz a solução em solução glicosada. Tá? Solução salina é, de longe, a mais utilizada no mundo todo. Ela não tem nenhuma vantagem sobre as demais soluções, salvo raras situações que mais à frente eu vou falar, e ela aumenta o risco de falência renal. Tá? Teve alguns estudos que mostraram até em pacientes de transplante renal que você fazer a hidratação no intraoperatório com solução salina, você aumentava a quantidade de cloro no paciente, fazia uma acidose hiperclorêmica, e o medo que a galera tem que, o ringue lactato ele tem potássio. O paciente de transplante renal é um paciente que geralmente tem problemas graves no balanço de potássio, só que a função renal dele é prejudicada, ele não consegue excretar potássio, ele tende a acumular. Então, o paciente que está com hipercalêmico, ele está com um potássio mais alto. Então, eu fazer uma solução que já tem potássio no paciente com potássio alto, não é tão interessante. Mas os estudos mostraram que não teve aumento do potássio. E, pelo contrário, a solução salina, que não tem potássio, aumentou a quantidade de potássio sérico. Por motivos de lesão de glicocálix, lesões vasculares, enfim, você piorava a função renal do paciente e ele tendia a reter mais potássio. Tá? Então, o que a solução salina vai fazer? Vasoconstrição renal, dose dependente. Então, o paciente já, quando está num quadro de hipovolemia, ele já tem prejuízo da função renal. Tá? Então, quando vocês se rodarem na UTI, no centro cirúrgico, vocês vão ver que os pacientes mais graves, a maioria vai acabar caindo numa terapia substitutiva renal, fazer hemodiálise. Então, por conta do quadro geral dele. Se eu usar a solução salina, eu pioro a função renal, porque eu faço vasoconstrição renal. Tá? Eu reduzo o fluxo sanguíneo renal e a taxa de filtração glomerular, aumento o risco de insuficiência renal aguda e redução do fluxo sanguíneo esplâncnico. Então, essas são as complicações principais da solução salina, em comparação às outras. Tá? Outra coisa importante, solução salina 0,9%, ela quer dizer que tem 9 gramas de NaCl para cada 1.000 ml de solução. Então, vamos fazer só uma analogia, só para vocês entenderem a gravidade do negócio. Uma batatinha dessas frita normal, um pacotinho ali com suas 50 gramas ali, tem 126 miligramas de sódio, de NaCl, certo? Então, o que acontece? Quando eu faço 1 litro de soro no paciente, de solução salina, eu estou fazendo o equivalente a basicamente 70 pacotes de Ruffles endovenosa. Tá? E eu não estou sendo patrocinado pela Ruffles também não. Então, é muito sódio. Tá? É muito, muito, muito sódio. E eu levo às suas complicações. Tá? Aquelas complicações que eu falei, complicações renais principalmente. O que justifica, então, o uso da solução salina? Posto que eu só estou trazendo malefícios para ela, não trouxe um benefício. Estudos observacionais mostraram que tem custo e facilidade de produção. Então, manipular o bicarbonato é extremamente difícil. Então,
é retirado, ficaria muito caro, e a presença de ácidos orgânicos para contrabalancear o processo. O que justifica o uso, hoje ainda se justifica, é a questão de custo. Ainda é barato, amplamente disponível, e pela questão de prática mesmo. Os médicos mais antigos tendem a usar mais porque eles estão mais habituados a utilizar, tá? Então, o que acontece? A solução salina mostrou-se que 22% dos pacientes que fizeram hipercloremia, eles vão ter, eu já falei, né, a solução salina ela vai aumentar a quantidade de cloro. Lembra que ela tem 154 de cloro, em comparação aos 109 do plasma. Então, ela vai fazer hipercloremia no paciente. E o pH também é mais baixo. Então, ela tende a fazer acidose também. Então, a gente leva um quadro de acidose hiperclorêmica. Os pacientes que entram nesse quadro, eles têm, 22% deles têm maior mortalidade, maior permanência hospitalar, e a hipercloremia virou um parâmetro de gravidade desses pacientes. Mas o que justifica o uso? Quando que eu uso? Basicamente, a gente vai utilizar na neurocirurgia como uma terapia osmótica. Na neurocirurgia, o paciente, geralmente, ele vem com um quadro de edema cerebral. A gente utiliza essa solução hiperosmótica justamente para utilizar esse princípio osmótico, aquele princípio osmolar, e tentar trazer líquido para o intravascular e diminuir o edema cerebral, tá? Então, neurocirurgia é indicado o uso de soluções salinas, tá? E pacientes que têm grandes perdas de fluidos pelo trato gastrointestinal, que levam a perda de sódio, íons H+, e cloro. Então, ok, eu fazer o uso nesse perfil de paciente. Ringer com lactato. Essa, de longe, é a que eu tenho mais utilizado, tá? Já tem, inclusive, protocolos alemães, europeus, que praticamente condenam o uso de soluções salinas no intraoperatório. Para ser a recomendação atual de utilizar as soluções balanceadas, né? Ringer com lactato, Ringer simples nem tanto, mas Ringer com lactato e o plasma light e plasma fundinho, tá? Então, o que a gente tem de benefício? Ele é relativamente isotônico, ele é levemente hipotônico, a composição ela é similar ao extracelular, tem pouco impacto no equilíbrio ácido-básico do paciente, porque o pH é mais próximo do normal, tá? O pH do Ringer com lactato ele varia em torno de 6 a 7,2, levemente ácido ainda, mas ele tem uma tendência a ser mais próximo do normal, baixo custo e seguro, porque ele não tem tanto sódio nem tanto cloro. Esse experimento é interessante. Mais uma vez, justificando aquela questão do paciente, o que a gente vai ter de complicações, tá? Aqui, é um estudo básico que vai mostrar basicamente a concentração. Aqui é um fluido extracelular teórico, que é extremamente teórico o que vai acontecer, mas só para vocês entenderem como é que funciona esse processo de diluição dos nossos eletrólitos, tá? Então, a gente tem basicamente quais são as complicações do uso de Ringer. Então, numa solução de fluido extracelular de 15 litros, você adicionou 5 litros de Ringer lactato. O que aconteceu? Nosso sódio baixou de 140 para 130, porque é uma solução com uma quantidade menor, consideravelmente menor de sódio. O cloro praticamente não se alterou. O potássio manteve-se igual. O que a gente tem basicamente que aqui na verdade o resultado, né? Esse aqui é do Ringer, perdão, e aqui o resultado. O sódio pouco se alterou, 138, baixou um pouco, vai baixar mesmo. O potássio mantém igual, o cloro vai se manter basicamente na normalidade. A gente vai ter uma queda de albumina, essa sim é a nossa complicação maior. E a gente tem um equilíbrio dos íons fortes, tá? O desequilíbrio de íons fortes no fluido extracelular é em torno de 44. E após a solução, a gente vai ter em torno de 38, tá? Mas o base excess não se altera. Então, a gente tem uma solução relativamente estável para ser utilizada em grandes volumes, tá? Não que a gente tenha que fazer grandes volumes, mas ela é relativamente estável quanto ao equilíbrio elétrico do nosso plasma, tá? Essa é a mensagem principal. Soluções balanceadas mais modernas, plasma light e plasma fundinho. Esses seriam mais fisiológicos, entre aspas, tá? Qual é o problema? Estudos não provam redução de mortalidade, exceto esse. Esse mostrou que reduz mortalidade, tá? Esse aqui foi uma coorte gigantesca, com quase 32 mil pacientes, tá? Foi entre 2005 e 2009, avaliação do intraoperatório mesmo, tá? Mostrou que reduziu mortalidade de complicações maiores, tá? De maneira considerável, menor taxa de infecções, insuficiência renal aguda, terapia substitutiva renal e acidose. Lembrando que a comparação dele foi com a solução salina e o plasma light. Ele não comparou o Ringer lactato com o plasma light,
tá? Então, aqui é a comparação de salina, que a gente já sabe que é ruim, com plasma light. Então, tem esse viés. A gente já sabia que a salina era ruim e que as balanceadas são melhores. Então, isso aqui já é um resultado que a gente já sabia. Porém, reforça que as soluções balanceadas são mais interessantes. Basicamente, a gente está tem outro estudo mostrando a mesma coisa, o split. Ele mostrou que a gente teve uma redução, aqui em perfil de UTI, e os desfechos primários foram insuficiência renal aguda, diários, mortalidade. Mostrou que a solução salina teve maior incidência de insuficiência renal aguda, que a gente já sabia, e a mortalidade foi menor no plasma light. Tá? Então, reforçando também essa questão, que a solução salina ela é inferior às soluções balanceadas. Essa é a mensagem principal do estudo. Tá, soluções cristalóides, as principais foram essas. Agora a gente vai para os colóides. O que são os colóides? São substâncias homogêneas, não cristalinas, geralmente compostas por moléculas grandes ou partículas ultramicroscópicas, podem ser celulares ou acelulares, e que o objetivo deles é utilizar a pressão colóide osmótica para manter o volume intravascular. A classificação deles é entre celulares, então plasma fresco congelado, concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, são soluções colóides, tem função de expansão volêmica, mas a gente não vai abordar aqui porque a gente não vai discutir questão de hemocomponentes e transfusão. A gente vai falar basicamente dos acelulares, que são a principal questão de fluidos intravenosos que a gente vai discutir aqui. Então, quais são as vantagens? Oferece uma melhor expansão plasmática, então 1 litro de albumina 5% vai ter um volume plasmático aparente equivalente a 3 litros de ringue lactato. Então é muito mais. Por quê? Lembra que o ringue lactato ele vai se distribuir no intravascular e no interstício? 1/3 fica no intravascular, 2/3 no interstício, levando a edema celular. A albumina, ela fica basicamente no intravascular, então 1 litro fica 1 litro, de fato. Então ela tende a ser 3 vezes mais potente como expansor volêmico do que o ringue lactato. Maior durabilidade da expansão volêmica. Quando a gente faz um fluido venoso no paciente, a gente tem que pensar que o nosso paciente ele perdeu o volume intravascular, não foi só porque ele ficou sem ingesta, mas pelo mecanismo de trauma que ele está passando. Então, o paciente séptico, levando aquele quadro de choque distributivo, ele perde volume do intravascular para o extracelular pela lesão do glicocálix. Então, eu fazer volume não garante que aquele volume vai continuar lá. Os colóides, por não conseguirem passar a barreira do endotélio, eles tendem a manter a pressão osmótica no vaso e melhorar esse processo. Tá? Então, consequentemente, por manter essa expansão volêmica mais duradoura, melhora a nossa microcirculação e forma menos edema celular, edema intersticial. E ele tende até a manutenção da integridade endotelial. Tá? O que seria um colóide ideal? Ele seria não tóxico, fácil de produzir, esterilizar e estocar, não se deposita, não acumula nos tecidos, e a pressão colóide osmótica sendo igual ao do plasma. Existe? Não. Hidroxietilamídeos. Tá? Esses são os mais utilizados na prática clínica. Tá? De longe, o mais utilizado no cotidiano, que são derivados de moléculas de glicogênio. Tá? Basicamente, são derivados tanto de batata quanto de milho. Tá? Tiveram várias gerações até se chegar à solução atual de 6%, 130 para 4%, que foi a que conseguiu melhores benefícios. Tá? Existe um risco de coagulopatia. Tá? Eles levam prejuízo de hemostasia primária. Eles interferem na atuação do fator de von Willebrand e do fator 8C. Aqui eu escrevi errado. Tá? É fator 8. Esse tem um baixo risco de reação anafilática. Não é isento, mas existe o risco, mas é pequeno. Risco moderado de lesão renal. Por que tem risco moderado de lesão renal? O que acontece? Os colóides, principalmente os hidroxietilamídeos, eles não são metabolizados de maneira fácil. Eles se depositam nos tecidos e levam à disfunção tecidual. Então, qual lugar que mais vão se depositar? Nos rins. Então, a gente tem justamente uma limitação de dose nesse paciente para evitar essas disfunções renais. Tá? A expansão plasmática do hidroxietilamídeo ela é de no mínimo 48 horas, então ela fica muito tempo no vaso. Tá? Compara com o ringue lactato, que seria 45 minutos, 30 minutos de expansão volêmica eficaz, aqui a gente tem muito mais do que isso. Tá? Então a gente tem realmente uma eficácia muito grande. Os colóides, os hidroxietilamídeos, eles foram motivos de muita discussão na questão da avaliação de estudos. Esse cara aqui, eu esqueci o nome dele, acho que é Birch, alguma coisa assim.
ele fez mais de 70 artigos que foram publicados. Ele é um anestesiologista que ele era patrocinado pela Baxter, pela Cristália, enfim. E ele fez vários estudos utilizando os amidos, mostrando que eles eram benéficos, reduzia a mortalidade, reduzia complicações intra- e pós-operatórias, que seria a nova maravilha da terapia de fluidos. Quando, na verdade, isso não se provou uma verdade. Então, ele estava manipulando os dados. Ele, inclusive, conseguiu chegar na Cochrane, que faz aqueles grandes meta-análises, e alterar o resultado da Cochrane. Tamanha a manipulação dos estudos que ele fazia. Então, teve essa revista que ele foi capa, tá? Que teve um retrato, uma correção de mais de 70 artigos que ele tinha publicado com resultados adulterados, tá? As gelatinas, elas têm uma viscosidade semelhante ao plasma, tá? Gelatina, já vou antecipar, a gente não usa na prática clínica, tá? E eu vou explicar por quê já já. Ela tem uma viscosidade semelhante à do plasma, então ela é interessante que ela não altera a questão da dinâmica do fluxo do fluido na microcirculação, tá? São derivadas do colágeno bovino. Ela tem um volume efetivo mais baixo se comparado aos amidos, uma meia-vida bem menor, de 2 a 3 horas, porque elas são metabolizadas, tem uma rápida excreção renal, então não teria o problema que os amidos têm de depósito nos tecidos. Só que ela tem uma reação muito grande de reações anafiláticas, a incidência é muito alta, e isso acabou tirando elas do mercado, tá? Ainda são disponíveis em alguns países, Brasil é um deles, Rússia, China e alguns outros países subdesenvolvidos, não lembro exatamente quais. Ela pode ser comercializada no Brasil, mas na prática não tem sido utilizada, não. Dextranas são polímeros de glicose, tá? Com peso molecular entre 40 e 70 kDa. Seria a grande promessa para tentar pôr um fim nessa discussão de problemas dos colóides, né? Que tem um baixo risco de reações anafiláticas, mas foi retirada de inúmeros países, inclusive o Brasil, porque ela prejudica a agregação plaquetária e leva um alto risco de lesão renal. Então, ela tem um efeito anticoagulante muito grande, tá? Então, ela atrapalhava demais a coagulação, e a principal população que o objetivo era utilizar eram pacientes de sangramentos massivos e pacientes do intraoperatório. E eu não posso me dar o luxo de sacrificar a agregação plaquetária em detrimento da expansão volêmica, tá? Então, elas não são comercializadas. Agora aqui, a gente tem a albumina, que é um outro colóide amplamente utilizado, tá? É a proteína mais abundante no extracelular, no plasma. Ela é produzida naturalmente no fígado de 9 a 12 gramas por dia, altamente solúvel. Ela não é filtrada pelo rim saudável e ela não possui reservas ou armazenamento. Ela é produzida e consumida ao longo do dia, tá? Ela, inclusive, é reserva de energia, tá? Ela tem um papel muito mais fisiológico com a administração como fluido intravenoso, tá? Ela serve também como mecanismo de ligação e transporte de diversas drogas, benzodiazepínicos, anti-inflamatórios, cumarínicos, digoxina, furosemida, diversas drogas são ligadas à albumina, tá? Diversos íons também, cálcio, magnésio, também estão ligados à albumina. Então, quando a gente tem uma droga, um íon ligado à albumina, a gente tem uma fração livre menor, e isso leva a menor chance de complicações do seu uso, tá? Então, por isso que ela é interessante nesse sentido, você manter os níveis normais de albumina para poder fazer o uso mais seguro dessas drogas. Ela tem um papel de inibição de agregação plaquetária, aumento de antitromina 3, quando em altas concentrações, tá? E ela é disponível basicamente pelo fracionamento de sangue, tá? Então, é um mecanismo de obtenção. Então, esse é o maior problema dela, porque ela se torna muito cara. Porque como a gente precisa de doadores e precisa do processo de fracionamento, que é muito caro, acaba realmente deixando um custo muito elevado. Tá? 1 grama de albumina retém em torno de 18 gramas de água, então ela tem um papel de expansão volêmica muito grande. Ela traz muito líquido da periferia para dentro do vaso. Um baixo risco de lesão renal aguda e anafilaxia, e como eu disse, o problema dela é custo. Ela é realmente muito, muito cara. Por fim, a gente tem que fazer o que é melhor, colóide ou cristalóide? Essa é uma pergunta que eu poderia passar a noite inteira falando de estudos que fizeram essa comparação, tá? Então, a gente tem os principais estudos aqui. O SAFE, de 2004, ele pegou e comparou a solução de albumina 4% com a solução salina. Não teve diferença de mortalidade, mas teve uma mortalidade no trauma craniano para a albumina. O S6, que foi um estudo de 6 grandes hospitais de 2012, em pacientes de sepse, tá? Comparou o hidroxietilamida, 6%, com o ringeracetato.
que ele mostrou? Os pacientes do amido fizeram mais hemodiálise, tiveram mais hemorragia, maior índice de transfusão e mortalidade. O CHEST, 2012, em pacientes críticos, também comparou o amido com a solução salina. O que se mostrou foi que o amido teve necessidade de menor de infusão de volume, menor falência cardíaca, só que teve mais diálise, insuficiência hepática e eventos adversos. No choque hipovolêmico, o Crystal, 2013, comparou colóides com cristalóides, mostrou que colóides não teve diferença na mortalidade de 28 dias e menor mortalidade em 90 dias. Então, o que acontece? Vários estudos aqui mostrando que não é interessante o uso do amido em relação aos cristalóides. Só que esse aqui é um estudo que ele mostrou os pacientes basicamente de trauma, pacientes hipovolêmicos. Então, parece que os amidos são menos tóxicos nos pacientes não sépticos. Na sepse, no paciente muito grave, com já disfunção de múltiplos órgãos, não é interessante o uso de amido. Mas no paciente do intraoperatório, no paciente do trauma, ele é menos tóxico. Mas ainda assim, não teve um grande melhoria de desfecho. Aí já fazendo a relação de custo-benefício, não é tão interessante assim. Aqui, um principal, né, tem até o mais novo, acho que é 2020, 2021, não lembro agora, mas não mudou a recomendação, tá? Continua as recomendações. Cristalóide é o fluido de escolha para a ressuscitação inicial, uma recomendação forte com qualidade moderada. Então, não é para fazer amido ou colóides nenhum em paciente séptico. Solução salina ou balanceada em sepsis ou choque séptico. Ele disse que não há diferença. Uma recomendação fraca com qualidade baixa. Então, pelo que a gente viu ali, a gente percebeu que as soluções balanceadas, ringlactato ou plasmalate, plasmafundin, são mais balanceados, levam a menos complicações com relação ao equilíbrio elétrico e eletrolítico dos nossos pacientes. Então, a gente sabe que, de fato, as soluções balanceadas são superiores. Tá? A albumina, ela é indicada com necessidade de muito volume. Tá? Então, aquele paciente que vai ter que fazer muito volume, talvez o uso de albumina como uma alternativa seja interessante, mas assim, uma recomendação fraca com baixa qualidade. Então, isso aqui é ainda bastante questionável. É contra o uso do hidroxietilamida, uma recomendação forte, com alta qualidade, então jamais usar amido, independente do tipo de batata, de milho, não tem diferença. Preferir cristalóides às gelatinas, uma recomendação fraca, com qualidade baixa, mas ainda assim os cristalóides são superiores, tá? Na demonstração geral de outros estudos se mostraram superiores. Por fim, essa meta-análise da Cochrane de colóides versus cristalóides para a ressuscitação em pacientes críticos botou que, desde que os colóides, o uso de colóides não está associado a uma melhoria na sobrevida e os colóides são consideravelmente mais caros que os cristalóides, é difícil achar alguma coisa que embase o uso deles na prática clínica de hoje em dia, tá? Não é justificado o uso, levando em consideração de custo-benefício. Tá? Aqui mais um estudo mostrando a questão justificando a questão do uso para pacientes não sépticos, tá? Então, os colóides, eles são aceitáveis para ressuscitação de curto prazo, pré ou intraoperatório, sem suporte para alto risco, então cirurgias vasculares, pacientes sépticos não têm justificativa para o uso, e é contraindicado em cirurgia para coleta de órgãos, tá? Porque leva à disfunção renal no receptor, tá? No paciente que vai receber aquele rim transplantado. Então, quando que se pode utilizar? Basicamente para cirurgias de pequeno, médio porte, ou até algumas cirurgias de grande porte, mas não aqueles pacientes graves, tá? E não é para paciente grave. Por fim, colóides tem que ser restringido o uso. A albumina ainda tem seu papel, por enquanto, tá? Que é um assunto que tá muito em voga ultimamente, então está mudando muitas recomendações. Então, a albumina ainda a sua justificativa, ainda a sua recomendação, ainda fraca, cada vez mais perdendo sua força estatística, tá? Os cristalóides, melhor plasmalate e plasmafundin, pelo equilíbrio mesmo em relação ao plasma, mas o ringlactato ainda é uma alternativa interessante, posto que os estudos não teve nenhum estudo head-to-head ringlactato, plasmalate e plasmafundin, tá? E sempre, sempre, sempre guiar a sua terapia por metas. Seja ela qual for, não faça porque eu acho que tem que fazer. Tenha um objetivo.
como o meu paciente está e como eu quero que ele fique, qual que é a resposta que eu espero que ele tenha. E isso vai definir se eu devo ou não fazer volume, tá? Mensagens que eu quero deixar para vocês. Primeiro, não existe soro fisiológico. Segundo, soro é medicação, então você tem que ter cuidado com o seu uso, não é só um sorinho, não existe isso. E sempre raciocine quando, por quê e como eu vou fazer esse fluido, tá? Obrigado. A gente que agradece, doutor. Vou abrir aqui para perguntas. Alguém tem alguma pergunta para poder fazer? Boa noite, doutor. Excelente aula. Durante a aula, doutor, eu fiquei com uma curiosidade em saber se existe alguma particularidade no manejo de fluidos para o grande queimado. Tá. O estudo de fluidos com grande queimado foi justamente ele que introduziu o uso de albumina como expansor volêmico, tá? Isso foi lá naquela época do ataque de Pearl Harbor e tal, que a galera começou a ter uma extensão muito grande de queimadas e começou a se fazer estudos justamente naqueles soldados e pessoas em grande quantidade que foram lesadas. Então, assim, existe uma série de particularidades quanto a reposição volêmica no paciente queimado. A gente tem aquelas leis de Parkland e tal, que estão sendo questionadas já, mas a gente tem um protocolo de reposição volêmica baseado na superfície de área corpórea, e a reposição de albumina ela é muito mais liberal nesse perfil de pacientes no contexto atual, comparado às outras indicações de terapia de reposição volêmica, tá? Então, assim, é algo extremamente especializado. Hoje em dia, a gente já tem centros especializados em tratamento de queimados, né? Então, na Bahia, do Serviço Público, a gente tem o Hospital Geral do Estado, que eu já tive a oportunidade de trabalhar lá, inclusive, nesse centro de queimados, em que a gente vai ter um sistema muito, muito individualizado de como fazer a hidratação desses pacientes. Tá? Isso, mais uma vez, é terapia guiada por metas. Então, é paciente monitorizado de verdade. Então, cateterização de artéria radial, variação de volume sistólico, então a gente tem os monitores específicos que estimam a variação de volume sistólico, que estimam resistência vascular sistêmica, que vão dar meu índice cardíaco, então eles vão guiar minha terapia, se eu vou precisar de droga vasoativa, se eu preciso de volume, eu vou ter um controle laboratorial muito intenso nesses pacientes, com controle eletrolítico mesmo, e a reposição de eletrólitos ela é feita de maneira individualizada, paciente a paciente. E a reposição de albumina ela é muito mais agressiva, a gente usa grandes quantidades de albumina nesses pacientes, porque eles perdem muito realmente pela área queimada. Então, é um tema, se quiserem, a gente faz até uma aula só disso, de queimado, acho que valeria a pena até ver com a galera de cirurgia, eles têm até mais experiência do que a gente para discutir isso. Mas é uma terapia muito individualizada, muito específica, tá? Você não consegue aplicar aqueles conceitos para nenhuma outra patologia, você não tira nem perto a reposição volêmica de um paciente queimado. Paciente queimado, a gente faz 20, 30 ml por quilo tranquilamente num dia de solução endovenosa. Então, é muita coisa, porque eles perdem muito de fato, tá? Perfeito, doutor. Muito obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta para poder fazer? Doutor, não é uma pergunta não, assim, sobre o assunto, né? Mas você poderia enviar para a gente os slides? Posso sim, tranquilo. Mando sim. Obrigado. Doutor, eu, em nome da Liga, né, agradeço a presença do senhor aqui. Acho que a aula foi muito boa, todo mundo conseguiu compreender pelo menos uma noção básica, né, da fluidoterapia, e eu acho que isso que fica, né, para a nossa caminhada pedagógica. Uhum. Só uma recomendação para vocês, tá? Eu falei muito de terapia guiada por metas, né? Então, que metas são essas? Eu não discuti nenhuma delas. Eu não discuti nenhuma maneira de ver quais são essas metas. Sugiro vocês pensarem em uma aula desse tema. É muito interessante, tá? Vai enriquecer muito vocês para quando chegarem no internato, para quando chegarem lá no final, rodando na UTI, vocês entenderem o que o pessoal está falando. Se vai fazer soro, se vai fazer nora, se vai fazer dobuta, o que eles vão utilizar. Então, entender os monitores, a gente tem uma vasta possibilidade de monitores para poder definir responsividade ou não de fluidos. E eu acho que isso é fundamental para o crescimento de vocês entenderem como funciona a manipulação da hemodinâmica de um paciente, tá? E isso é uma coisa da prática diária do anestesista, que é justamente você definir como eu vou manejar esse meu paciente do ponto de vista hemodinâmico, porque o fluido intravenoso ele é uma medicação. Então, eu tenho que
pensar ele como tratar uma doença, um problema que o paciente tenha. Para eu tratar, eu tenho que descobrir qual é o problema. Então, eu tenho que identificar qual é o problema para poder justificar qual solução eu vou utilizar e como eu vou utilizar ela. Tá? Então, é uma aula que eu acho que era fundamental para vocês fazerem aí ao longo do ano, tentarem fazer, e que eu acho que vai enriquecer muito e vai conseguir complementar essa aula que eu trouxe hoje para vocês. Beleza, doutor. Vamos correr atrás dessa aula aí, acho que a gente consegue. Fica aqui o meu boa noite a todos, né? E é isso. Valeu, boa noite. Valeu, doutor. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal.